Muito bem. Então, hoje a gente vai falar sobre o circuito paralelo, certo? Semana passada a gente falou sobre o circuito série, hoje, circuito paralelo. O circuito paralelo, ele é caracterizado por uma divisão de corrente. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui a gente tem um circuito fechado, a corrente elétrica representada pela setinha verde, ela sai do mais, aqui é o sentido convencional da corrente elétrica. Sai do mais e chega no menos. Só que você percebe que você tem duas opções, dois caminhos. Você pode passar aqui por cima, ou você pode fechar o circuito passando por baixo. Quando você tem duas opções, dois caminhos, quando você tem uma bifurcação, igual aqui, você tem um circuito paralelo. Vamos ver o que acontece. Nesse circuito paralelo, a gente tem, então, uma corrente I1, que passa pela lâmpada de cima, e uma corrente I2, que passa pela lâmpada de baixo. Isso significa que a corrente total, tentando desenhar ela grossa aqui para você entender, que a corrente total ela se divide em I1 e I2. Ou seja, o circuito paralelo ele também pode ser chamado de circuito divisor de corrente. Pronto, a gente já sabe o que acontece com a corrente. A corrente total no circuito paralelo, ela se divide em corrente 1 e 2. Poderia até ser corrente I1, I2 mais I3, se eu tivesse 3 lâmpadas. I1 mais I2 mais I3 mais I4, se eu tivesse 4 lâmpadas. Circuito divisor de corrente. Vamos ver o que acontece com a DDP agora. A DDP, diferença de potencial ou tensão elétrica, a gente mede entre dois pontos. Seria o desnível entre dois pontos. Então vamos imaginar que entre esses dois pontos, eu liguei uma bateria de 9 volts. Vou chamar esse ponto de A, esse ponto de B, e aí, daqui, ó, dessa parte de baixo do circuito, até aqui em cima, eu não tenho resistência nenhuma. Isso aqui é um interruptor. Se eu não tenho resistência nenhuma, eu tenho o mesmo potencial daqui até aqui. Aqui também é o potencial A. Do ponto B até aqui, ou até aqui, ou até aqui, não tem nenhum resistor, não tem desnível, não tem diferença. Então, o ponto B também é o ponto B aqui. Ó. É o mesmo ponto, tem o mesmo potencial. Se eu medir aqui, aqui tem 0, aqui também tem 0. Se eu medir aqui, aqui tem 9, aqui também tem 9. Ou seja, olha os dois pontos aqui, ó, A e B. Quer dizer que essa lâmpada de cima, a lâmpada 1, está ligada no A e no B. A lâmpada 2 também está ligada no A e no B. Conclusão, a diferença de potencial no circuito paralelo é a mesma. A diferença de potencial da lâmpada 1 é igual à diferença de potencial da lâmpada 2, que é igual à diferença de potencial total. Ou seja, essa lâmpada 1 está ligada no 9 volts, a lâmpada 2 também está ligada no 9 volts. Conclusão, a instalação residencial, a sua casa, é um circuito paralelo. Porque quando você liga a lâmpada do quarto, ela está ligada no 110 volts. Quando você liga a lâmpada da sala, ela também está ligada no 110 volts. Todo mundo ligado no mesmo potencial. Agora vamos ver o que acontece com a resistência equivalente. Resistência equivalente, no texto que eu indiquei para leitura lá no Moodle, tem a dedução da fórmula. Eu vou só mostrar a fórmula aqui para a gente não perder tempo, não deixar o vídeo extenso. Mas o que é resistência equivalente? Resistência equivalente é um resistor que substitui todos. Então seria uma lâmpada que substitui a lâmpada 1 e a 2. Para calcular a resistor equivalente, você tem que fazer o inverso do resistor equivalente, é a soma do inverso de cada resistor. R1, R2, R3, R4, R5, vai depender do tanto de resistores que você tem. Depois que você montou isso aqui com os valores dos resistores, tem que fazer o MMC e depois desinverter. Tá? Bom, só que tem algumas dicas, tem alguns atalhos.
tem um primeiro atalho que é o seguinte: quando os resistores forem iguais, você não precisa fazer essa fórmula grandona, esquisitona. Você simplesmente faz assim: resistor equivalente é igual ao produto dividido pela soma. E uma outra dica, isso eu falei ao contrário, galera, vocês estão ficando loucos. Eu vou inverter aqui, ó. Essa formulinha que eu acabei de passar não é para resistores iguais, não. É para quando você tem apenas dois resistores. Quando você tem apenas dois resistores, em vez de usar essa formulona esquisita aqui, ó, que tem que fazer MMC, você usa produto pela soma. Quando tiver apenas dois resistores. Quando tiver três resistores, tem que usar isso aqui, ó, o inverso da soma. Agora, quando eu tiver resistores iguais, fica mais fácil ainda. Fica assim, ó, resistor equivalente é o valor do resistor, porque eles são iguais, né? Dividido pela quantidade. Vou colocar N aqui. N seria a quantidade. Ah, não entendi. Faz um exemplo. Não. Fácil, vai. Imagina que você tem aqui dois resistores. Isso aqui é um... Faz de conta que você tem um símbolo de resistor. Você tem dois resistores. Esse aqui vale 6 ohm e esse aqui vale 3 ohm. Eles estão ligados em paralelo e eu quero calcular a resistência equivalente. O que eu faço? Eu choro? Não. Como são dois resistores, não precisa chorar. Você usa produto dividido pela soma. 3 vezes 6, 18. 6 mais 3 dá 9. 18 por 9. Você faz a conta aí. Ah, vou te dar um exemplo de resistores iguais. Vamos imaginar que eu tenho na minha casa, todas as lâmpadas são iguais na minha casa, e eu liguei a lâmpada do quarto, que tem resistência 9 ohm, eu liguei a lâmpada da sala, 9 ohm, e eu liguei a lâmpada da cozinha, 9 ohm. Liguei. Quando eu liguei, tá tudo em paralelo. Eu te falei que a ligação residencial é paralela. Como os resistores são iguais, eu não preciso usar aquela formulona para calcular a resistência equivalente. Eu faço o valor do resistor, que é 9, dividido pela quantidade, 3 resistores. Então aqui vai dar 3 ohm. Certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar, vamos juntar tudo que a gente aprendeu. Ó, aqui é a referência de onde eu roubei essa imagem. Roubei não, vou emprestar. E agora, vamos fazer uma comparação. Primeiro, vamos fazer uma revisão da aula passada. Na aula passada, a gente viu o circuito em série. O que acontece com o circuito em série? Você tem apenas um caminho para a corrente elétrica. Ele não divide a corrente elétrica. Então, a corrente, ela é igual. A corrente total, ela passa pelo resistor 1, ela passa pelo resistor 2 e ela passa também pelo resistor 3, nesse exemplo aqui. Ela é igual, é a mesma corrente. Em compensação, a DDP, ela divide. A DDP total vai um pouco para o 1, um pouco para o 2 e um pouco para o 3. Ou seja, se eu tenho aqui uma bateria de 9 volts, e aí, por exemplo, eu tenho 2 volts de queda de tensão aqui, 3 volts de queda aqui, 2 com 3 deu 5, falta 4. 4 volts de queda de tensão aqui, certo? Se você somar as 3 quedas de tensão, você tem a tensão total. Então, é isso que acontece no circuito em série. Lembra que no paralelo, o U era igual e o I dividia. Percebe que é ao contrário, o circuito em série é ao contrário do circuito paralelo. E a resistência equivalente no circuito em série é muito fácil. É só somar todo mundo. É a soma. Você vai fazer R1 mais R2 mais R3. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quadro comparativo. Vamos escrever aqui, circuito em série, tudo que a gente sabe sobre ele. O que acontece com a DDP, o que acontece com a corrente, o que acontece com a resistência equivalente.
Depois nós vamos escrever aqui, ó, circuito pagaguego, ou para, fiz zoar, quase que eu esqueço como escrever. Paralelo. Acho que é fácil escrever nessa luzinha aqui, digital, né? Vai. Circuito. Então, ó, vamos ver o que acontece. O que a gente aprendeu, então? A gente aprendeu que no circuito em série, a DDP divide. Então, é um quadro de resumo só para você decorar, tá? Divide. O que eu estou querendo dizer com divide? Aqui, criatura, ó, circuito série, os 9 volts dividiu um pouquinho para cada, certo? Ou seja, se eu somar a DDP de cada lâmpada, vai dar a DDP total. No circuito em série, a gente aprendeu que o I é igual ao símbolo de igual aqui, ó. O I é igual. Por quê? Porque o circuito série tem apenas um caminho. A corrente elétrica só tem um caminho para percorrer. Então, se eu tiver aqui 0,2 ampere, ó, 0,2 ampere de corrente, no 1, 0,2 ampere, 0,2 ampere, 0,2 ampere. Todo mundo tem a mesma corrente. É isso que eu estou querendo dizer no meu resuminho. No circuito em série, a resistência equivalente é a soma. Isso vocês viram semana passada. Matéria nova, hoje, circuito paralelo. A DDP é igual. Lembra da sua casa. Sua casa é um circuito paralelo. O quarto está ligado no 110 volts, a cozinha também no 110 volts, o corredor 110 volts, todo mundo tem a mesma DDP. Já a corrente no circuito paralelo, ela se divide. Tanto é que eu dei o apelido para o circuito paralelo como circuito divisor de corrente. Bifurcação, lembra da encruzilhada? A corrente elétrica ela chega ali e ela divide, vai um pouquinho pelo resistor de cima, um pouquinho pelo de baixo. A resistência equivalente já é mais complexa. Você tem 3 formulinhas. Ou a formulinha do inverso, depois você volta o vídeo para você lembrar, ou a formulinha do produto pela soma, ou a formulinha quando eles são iguais, que é só dividir pela quantidade. Aqui, só para resumir, eu vou colocar só a formulinha para 2 resistores. Para 2 resistores, é o produto dividido pela soma. Certo? Vou resumir só esse aqui, mas depois você volta o vídeo para ver todas as formulinhas. Então, essa é a teoria de circuito paralelo. Vou parar esse vídeo.